Boa noite, alunos. Hoje nós vamos ter aula de ecologia, tá? Então vamos ver essa aula que é um assunto muito legal, tá? Então vejam só. De fato, o que é ecologia, ou seja, o que a ecologia estuda? A ecologia, ela estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente e a relação entre os próprios seres vivos, tá? Então, isso é ecologia, ou seja, ela é um tipo de ciência magnífica, tá? Vamos já para o próximo. Pronto, ecologia. Então, vê só, a ecologia, esse conceito, a gente pode colocar ele como ecobiose ou alelobiose, né? Então, vamos ver o que é que vai diferenciar ecobiose de alelobiose. Então, como aqui, tá? Como o próprio nome já está dizendo, ecobiose é a interação entre seres vivos e o meio ambiente, né? Enquanto a alelobiose é a interação entre os seres vivos, ok? Então, vamos lá. Ecobiose, interação entre os seres e o meio ambiente. E a alelobiose vai ser a interação entre os seres vivos, né? Então, também existem outros conceitos, que é o conceito de habitat e nicho ecológico. Então, o que vai diferenciar o conceito habitat e nicho ecológico? Quando eu falo de habitat, né, eu estou me referindo ao local onde a espécie pode ser encontrada. Então, a pessoa ela pode ser encontrada no Oceano Atlântico, a pessoa pode ser encontrada em Negras, né? A pessoa pode ser encontrada no Angico, a pessoa mora na Mata Atlântica, tá? Então, ou seja, o lugar onde o indivíduo vive, isso se refere ao habitat. E o que é nicho ecológico? Quando a gente fala nicho ecológico, tá? A gente tá falando da função que a espécie desempenha no habitat. Como assim? Eu costumo dizer que o nicho ecológico é o costume da pessoa, com quem ela se relaciona, com quem ela, o que ela come, o que ela faz, né? Ou seja, são as características da pessoa. Então, quando eu estou falando de características que envolve a pessoa, ou seja, o modo de vida dessa pessoa, aí a gente está se referindo ao nicho ecológico, tá? Então, só para lembrar, quando eu falo do lugar onde a espécie vive, tá? Eu estou falando de habitat. Quando eu falo da forma que ela vive, ou seja, com quem ela se relaciona, o que ela come, o que ela faz, como ela dorme, tá? Da forma que ela se alimenta, isso é a forma dela ser. Quando eu falo da forma do indivíduo ser, aí a gente está falando de nicho ecológico, ok? Próximo, vamos lá. Ainda existe aqui esse princípio de Gauss, né? Então, o princípio de Gauss, ele é tranquilo, né? Ele tá falando de quê? Ele está falando da exclusão competitiva. Então, a gente já viu que o nicho ecológico é a forma com que a pessoa vive, né? Ou seja, com que ela se relaciona, é o que ela se alimenta. Então, aqui no texto, o cara dá pra gente 2 exemplos, tá? Então, o cara dá pra gente aqui 2 exemplos de 2 bactérias. A Paramécio aurelia e a Paramécio caudalum, ok? Então, vê, essas 2 bactérias, elas possuem nicho ecológico diferente, né? Então, vamos supor que elas possuem aí nichos ecológicos diferentes. Se elas possuem nichos ecológicos diferentes, caros alunos, ok?
Isso quer dizer que elas não competem entre si, tá? Ou seja, elas não precisam competir porque elas têm costumes diferentes, têm costumes distintos. Elas não competem por ambiente, elas não competem por indivíduo para se reproduzir, elas não competem em nada. Então, como elas não competem, cada uma se vira com o que gosta, né? Cada uma vai viver a sua vida. Já nesse outro exemplo aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o que vai acontecer se elas tiverem o mesmo nicho. Se elas tiverem o mesmo nicho, o que é que vai acontecer? Elas vão competir entre elas, né? Elas vão começar a competir. Então, o que é que vai acontecer? Se ocorre competição, na competição... Gente de Deus... Voltamos. Se ocorre a competição, vai ter um ganhador, né? E um perdedor, né? O que vai sair derrotado. Então, vê só. Nesse caso, o que foi que aconteceu? A população de uma delas continuou aumentando, enquanto a população da outra diminuiu, porque houve competição entre elas. Então, o que foi que aconteceu? O mais forte venceu, né? Já que, como elas tinham nicho diferente, você vê que as duas continuaram crescendo na população. A população das duas, né? Continuou crescendo. Então, é tranquilo, ok? Então, quando a gente tá falando da princípio de Gauss, aí vocês têm que lembrar desse evento aí, que ele fala da exclusão por competitividade, né? Ou seja, exclusão competitiva. Ok? Próximo. Vamos aos níveis de organização, alunos. Tá? Então, vê só. Os níveis de organização da biosfera, da Terra, ele é um nível tranquilo, vamos dizer assim. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui organismo. Então, o que vai ser organismo? Organismo, ele vai ser o ser vivo, tá? Então, um indivíduo. É um rato, uma galinha, um ser humano, uma vaca, um boi. Então, eu estou falando de indivíduo, de um indivíduo, que é o organismo. Já se eu tenho, tipo, uma população de galinhas. Então, o que vai ser uma população? A população vai ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? Mas aí se eu junto, galinhas, seres humanos, árvores, né? Então, ou seja, eu já tenho muitas espécies. Quando eu tenho um conjunto de várias espécies diferentes, aí eu tenho uma comunidade. Então, vamos recapitular. Um único indivíduo, organismo, tá? Se eu tenho um conjunto de indivíduos semelhantes, eu tenho uma população. Aí, se eu tenho um grupo de indivíduos de espécies diferentes, aí eu vou ter uma comunidade. Quando essa comunidade, gente, ela passa a interagir com o meio ambiente, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um ecossistema, ok? Então, ou seja, quando essa comunidade de indivíduos passa a interagir com o meio ambiente, eu tenho um ecossistema, ok? E o que de fato vai ser a biosfera, gente? A biosfera é qualquer lugar no planeta que ofereça condições para que haja vida. Não vai ser necessariamente obrigatório ter vida lá, tá? Mas se aquele local ela oferece condições para que haja vida, a gente classifica o ambiente como biosfera, ok? E aqui alguns conceitos, tá? Então, vamos lá.
eu tenho quais conceitos aí? Eu tenho biótopo e ecótone. Então, o que é um biótopo e o que é um ecótone? Ok? Então, vamos lá. Biótopo é o local onde vive uma comunidade, tá? Então, o que é um biótopo? O lugar onde vive a comunidade, ok? Ecótone ou ecótono é a zona de transição. Então, observem esse desenho aqui ao lado. Eu tenho um ambiente terrestre e eu tenho um ambiente aquático, ok? Entre eles, a gente vai ter o que a gente chama de zona de transição. Ou seja, vai ter uma zona de transição, é como se fosse uma ponte entre um ambiente terrestre e um ambiente aquático, ok? Então, vamos lá. Esse ecótone, tá? Ele pode ser também chamado de mata ciliar ou ribeirinha, ok? E ele vai atuar, essa mata ciliar ou ribeirinha, ela vai atuar como um corredor, tá? E também vai atuar retendo elementos químicos. Por quê? Porque vamos supor aqui, tá? Chove e aí a água da chuva, ela pode levar alguns elementos com ela. Aí, o que é que vai acontecer? Essa partezinha aqui, que é a mata ciliar, tá? Que é essa zona de transição, ela vai reter esses elementos químicos, né? Ou seja, essa mata ribeirinha, ela vai reter esses elementos. Por quê? Porque, no caso, se a água viesse e levasse esses elementos, poderia deixar esse ambiente terrestre pobre em nutrientes, tá? Mas aí, esses elementos químicos, eles acabam sendo retidos aqui nessa mata ciliar ou ribeirinha. Ou seja, a gente pode dizer que a mata ciliar, né, ou ribeirinha, ela evita o processo de lixiviação. O que é lixiviação, queridos alunos? Lixiviação é a levada de nutrientes pela água da chuva. Ou seja, é o que eu acabei de falar para vocês, né? A água da chuva vem e aí leva os nutrientes, mas aí a mata ribeirinha, certo? Ela impede com que esses nutrientes sejam levados embora, ou seja, a mata ribeirinha, ela evita o processo de lixiviação, ok? Tudo sobre controle, garotada. Vamos lá. As cadeias e as teias alimentares. As cadeias e as teias alimentares, elas são compostas por produtor, consumidor e os decompositores, tá? Hoje nós vamos ver os produtores da cadeia, ok? Então vamos ver lá. O que são de fato os produtores da cadeia? Os produtores da cadeia são aqueles que produzem os alimentos, né? Porque, tipo, nós consumimos os alimentos, porém vai ter que ter alguém para produzi-los. Então, quem produz são os produtores da cadeia. Os produtores da cadeia, eles vão ser elementos autótrofos. O que são elementos autótrofos, queridos alunos? Elementos autótrofos são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, plantas, bactérias, cianobactérias, certo? Então, o que é que a gente pode dizer? Que os produtores são autótrofos. Então, o que é que eles fazem? Absorvem substâncias inorgânicas e produzem substâncias orgânicas e também introduzem elas na cadeia alimentar. Ou seja, eles absorvem o que vai ser essas substâncias inorgânicas? Água, sais minerais, gás carbônico, né? Ou seja, eles vão absorver esses compostos inorgânicos e aí vão utilizar a luz do sol e vão produzir alimentos orgânicos, que no caso vai ser os alimentos, né? No caso, a planta ela produz a glicose através do processo de fotossíntese. Então, ela vai pegar essa glicose, que é um alimento orgânico,
e aí vai introduzir ele na cadeia alimentar, né? Então, a partir desse alimento que a planta produz, que a planta introduz na cadeia alimentar, ela vai acabar produzindo todos os tipos de alimentos que existem. E aí, nós, exemplos, né, seres humanos, consumiremos esses alimentos, ok? Outro detalhe, esses alimentos, eles podem serem produzidos por um processo de fotossíntese ou por um processo de quimiossíntese. A fotossíntese, ela é utilizada, né, através da luz do sol, já que quimiossíntese, ela pode ser realizada através de nutrientes do próprio solo, ok? Exemplos aí de produtores: bactérias, cianobactérias, arqueias, águas e plantas. Então, essas pessoas aí é que vão ser exemplos de produtores da cadeia, ok? Vamos à próxima. Consumidor. Os consumidores, meus queridos alunos, são aqueles que consomem, né? Ou seja, aqueles que consomem os alimentos, tá? Então, geralmente, eles vão ser heterótrofos, né? Heterótrofos tá no mesmo. E aí, o que são heterótrofos? O contrário de autótrofos, ou seja, enquanto os autótrofos, eles são capazes, né, tipo a planta, de produzir os próprios alimentos, os heterótrofos, eles não têm essa possibilidade, né? Eles precisam buscar alimento no meio ambiente e assim esse alimento, ele vai, como é que eu posso dizer, alimentar ele, né? Esse alimento vai fornecer energia para esse indivíduo, ok? E ainda tem alguns tipos de consumidores que eles são mixótrofos. Então, queridos alunos, o que são elementos mixótrofos? Eles podem ser autótrofos ou eles podem ser heterótrofos, né? Ou seja, o cara, ele pode produzir o seu próprio alimento. Se ele não tiver num dia legal, ele não produz o seu próprio alimento, né? Então, ele pode ter as duas características. Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então, vou marcar aqui. Os consumidores, eles podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros, piscívoros, coprófagos, hematófagos e detritivos, tá? Eles podem ser detritivos. Então, vamos lá. Quem são os herbívoros? Os herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, né? Ou seja, apenas de plantas. Aqui é um exemplo, né? Que foi dado, não, no caso. Eles podem se alimentar de vegetais. Um exemplo também vai ser as algas, ok? Os carnívoros, eles são aqueles que se alimentam de carne. Já os onívoros, né, eles podem consumir tanto carne como vegetais, ok? Então, vamos lá. Herbívoros se alimentam de vegetais, lembrando que as águas, né, elas são classificadas. Aí, são classificados, não, desculpa, no caso, os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, ok? Ou de águas marinhas. Carnívoros, eles se alimentam de carnes, já aqueles indivíduos que se alimentam tanto de carne como de vegetais, eu chamo eles de onívoros. Os caras que se alimentam de peixes, a gente chama eles de piscívoros. Os que se alimentam de fezes são coprófagos. Pessoal, é nojento, né? Mas existem alguns animaizinhos que eles se alimentam de fezes, tá? Que se alimentam de sangue, são chamados dos hematófagos, ok? E aqueles que se alimentam de detritos são os detritivos. O que são detritos? Detritos são restos de alimentos, tipo urubu. Tá? O urubu, ele é um detritivo. Por quê? Porque ele se alimenta de restos. Ok?
Então é isso, queridos alunos. Na próxima aula, a gente vai ver os decompositores, as teias alimentares e as cadeias alimentares, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido